Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente hoje, como prometemos, nós vamos falar sobre as histórias de princesas. E eu fico muito impressionada com a força que essas narrativas têm no imaginário das mulheres. As crianças hoje assistem os filmes da Disney, leem as histórias, têm álbuns sobre princesas. A minha geração fez isso, eu tinha um livro de histórias de princesas que eu li, assim, quando eu terminava eu começava a ler de novo. Eu devo ter lido, não sei, 200, 300 vezes os meus livros de contos de princesas. E a geração antes de mim. E quando a gente vai ver, essas histórias são muito antigas. A história da Cinderela, eu li a versão de Charles Perrault, que foi um escritor francês que em 1697 escreveu a sua versão da história da Cinderela. Também tem a versão dos irmãos Grimm, que muita gente leu. Mas ele escreveu naquele ano com base num conto italiano, de onde até vem a expressão a gata borralheira. E quando a gente vai ver a origem, né, de onde, porque essa história ia passando ou ia surgindo em vários lugares do mundo. A primeira versão que se tem notícia dessa história é em 850 a.C., na China. Então é impressionante, né, como é uma história antiga e como ao longo de tantas gerações e tantos países e lugares ela encantou mulheres. Então realmente é uma questão muito forte para a gente e muito é com base na estrutura dela, né? Os contos de princesas têm elementos mágicos, muitas coisas simbólicas, e a princesa sempre é uma pessoa em quem a gente gosta de se projetar, porque além de ser uma mulher muito bonita e elegante, e também é uma pessoa bondosa, generosa, com valores muito nobres. Então é muito fácil se identificar com uma princesa dessas histórias. E aí, enfim, ela tem a ajuda de fadas madrinhas, tudo que a gente gostaria que existisse na vida real, né? Animais encantados que falam, duendes. E ela acaba encontrando o príncipe encantado, que é um homem perfeito, porque é um homem bem-sucedido, ele vai ser rei, ele tem um reino, ele é bonito, inteligente, corajoso. Ele também é uma pessoa muito admirável. E aí eles se casam e são felizes para sempre, né? Todo conto de princesa termina com a expressão se casaram e foram felizes para sempre. Quando a gente lê uma história dessas, você lê e você fala, ai, que vida legal, é essa vida que eu quero viver isso. Beleza, então a minha vida vai ser mais ou menos assim. Eu gostei de tudo que eu li até agora, estou escolhendo isso. Claro, não tem outro jeito, porque realmente são histórias muito bonitas e muito envolventes, muito marcantes. Só que tem uma questão importante, e até antes de entrar na comparação, né, das histórias de princesas versus vida real, que é um ponto muito importante do que a gente vai falar hoje, eu tenho um ponto importante que os psicanalistas falam, né, que uma coisa que impressiona tanto as mulheres nessas histórias é a questão do ser notada. Porque, em geral, o que acontece? O príncipe encontra a princesa, pode ser num baile, né? Como é o caso da gata borralheira, ou dormindo desacordada, mas enfim, o príncipe, entre 1000 mulheres, ele olha para aquela mulher e ele identifica que é uma pessoa boa, de valores, é a pessoa que ele quer escolher. Então, essa questão do ser notada num grupo grande, numa multidão, é um desejo de todo ser humano. A gente quer ser reconhecido. Todos nós somos pessoas incríveis, com grandes valores, com grandes talentos, com qualidade, e nós queremos ser notadas pelo outro. Então, e ser levadas a um patamar de vida que a gente acredita que merece, como realmente merece. Todos nós merecemos uma vida especial. Então, essa questão do ser notada, segundo os psicanalistas, é um elemento forte que faria com que a gente se apaixonasse tanto por essas histórias. Mas, enfim, aí vem a questão da comparação, né? O Felizes para Sempre das histórias de princesas versus histórias reais. Porque quando você começa a estudar as histórias das princesas da vida real, você vê que elas são um pouquinho diferentes das histórias dos livros. E eu vou citar só alguns exemplos aqui. Primeiro, os exemplos históricos. Talvez o mais famoso seja o de Maria Antonieta, que era uma princesa austríaca que se casou com o herdeiro do trono francês. Na época, certamente uma das pessoas mais poderosas do mundo.
e que depois se tornou Luís XVI. E, enfim, a relação com o marido, pelo que a gente lê nos livros de história, não era tão boa, não era uma relação de príncipe e princesa apaixonados. Ela foi uma pessoa odiada na corte da França, ela nunca foi bem aceita e ela morreu na guilhotina, né? Porque com a Revolução Francesa, os reis foram presos, julgados como traidores e morreram na guilhotina. Então foi uma vida muito triste. E ela era muito jovem, ela tinha 37 anos. Outro exemplo, ainda até mais antigo, é uma santa da Igreja Católica, Santa Úrsula, porque ela foi canonizada, mas o que interessa pra gente é que Úrsula, né, antes de ser santa, era uma mulher muito bonita e uma princesa, filha do rei da Bretanha, né, que seria Inglaterra, isso no ano 300 e alguma coisa. E ela já era convertida ao catolicismo, mas, como toda princesa, ela precisava se casar com outro príncipe de outro lugar para fortalecer as relações políticas, econômicas da época. E o pai, enfim, começou a procurar pretendentes. Inclusive, isso é importante destacar, né? As princesas, em geral, elas se casavam por interesses políticos da família e do próprio país. Não era tanto por amor romântico, nem por paixão. Mas, enfim, ela teve que se casar com um príncipe que ainda não era convertido a uma religião monoteísta, e ela pediu 3 anos ao pai para tentar converter o marido para a religião dela. Não conseguiu. E quando ela ia se casar, houve uma invasão dos hunos, né, com Átila na época, que dizimou a cidade onde ela estava chegando para se casar. O futuro marido e todos os habitantes da cidade morreram. E Átila se apaixonou por ela, só que ela se negou a casar. Átila queria casar com ela se negou e ela também foi degolada, ela morreu. Então a gente vê assim que ser princesa não é sempre esse sonho todo que a gente imagina. E quando a gente vem para os tempos modernos, a gente também percebe que as histórias não são tão românticas assim. A gente teve o caso da Lady Di, que foi a esposa do príncipe da Inglaterra, na época, o herdeiro do trono, Charles, e recentemente revelaram novas confissões que ela fez, né, porque foi o aniversário acho que de 20 anos da morte dela, e uma das frases que ela diz é: eu estava doida para abandonar o castelo, como se isso fosse um dos grandes sonhos da vida dela. Então a gente percebe que aquele casamento foi uma prisão, foi muito infeliz, e a gente sabe que o marido sempre foi apaixonado por outra mulher, enfim. E mais recente ainda tem a princesa, quer dizer, princesa é agora a rainha consorte da Espanha, né, a rainha Letícia, que é uma mulher linda, inteligente, jornalista. Antes do casamento ela era uma jornalista famosa na Espanha. E hoje a imprensa sempre tem rumores sobre uma questão de anorexia. Ela até parece que ela usa sempre roupas cobertas para não aparecer os braços, mas ela pareceria, né? Isso sempre é muito velado, mas a imprensa sempre fala sobre rumores de anorexia da rainha Letícia agora. E, enfim, a gente percebe como são vidas difíceis, com agendas de trabalho cheias, de compromissos, de eventos sociais que elas não podem se negar a cumprir, né? São trabalhos, na verdade. E a gente percebe, até pelos dramas pessoais que elas vivem, né? Seja por doenças, seja por desafios ou sofrimentos que acabam vindo a público, a gente percebe que realmente não são vidas tão encantadas como nos contos. Então é muito importante isso, né? A gente confrontar a fantasia versus a realidade. E, além disso, a questão dos homens, né? O príncipe, como eu disse, é uma figura perfeita. Ele é corajoso, ele é educado, ele é inteligente, ele é nobre, ele tem muitas qualidades. E ele ama a princesa sempre com um amor completo, perfeito, maduro, né? O amor que a gente imagina num casamento perfeito. Só que na vida real, as pessoas não são tão perfeitas. Nós mesmos não somos. A gente tem imaturidades, as mulheres, eu digo, as mulheres têm inseguranças, imaturidades, problemas para enfrentar. Os homens também. Então, como eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há muitos anos, eu tenho muitas amigas psicólogas, psicanalistas, coaches, e todas elas me dizem a quantidade de mulheres que elas recebem nos consultórios,
às vezes completamente despedaçadas por relacionamentos que elas acreditavam ser um relacionamento com o príncipe encantado. E aí, de repente, elas colocaram toda aquela expectativa no homem, que às vezes queria um relacionamento de 2, 3 noites e foi embora. Ou uma pessoa que não era honesta, que tinha outro relacionamento por fora. Ou às vezes pessoas que são agressivas, violentas, nos piores casos. Ou que têm problemas financeiros muito sérios, que têm dívidas, estão desempregadas, né? A gente sabe hoje os problemas que todo mundo enfrenta. Então, os homens também têm os desafios grandes e sim, nem sempre é tão fácil você ser o príncipe das histórias para a mulher que você gosta. E fora, assim, imaturidades, né? Tem homens que são imaturos, tem homens que às vezes não querem se casar, querem continuar morando com a mãe. Então, tem N situações que você precisa olhar para a pessoa que você conheceu e se interessou com muito realismo. Para você não colocar um molde de príncipe encantado nele e, de repente, a pessoa ser completamente diferente daquilo que você esperava. Então, algumas recomendações muito importantes. Eu acho que essa primeira os homens até vão agradecer muito. Não coloque pessoas em moldes. Ninguém. Nem amigo, nem pai, nem mãe, nem irmão, ninguém. Mas nesse relacionamento romântico, seja lá com quem for, não coloque a pessoa num molde pré-definido que você trouxe. Eu gostei desse homem ou dessa pessoa. Então ele tem que ser bonito, bem-sucedido, simpático, engraçado, gentil, cavalheiro e um rol de qualidades que estavam ali no seu sonho de relacionamento perfeito. Porque é uma responsabilidade muito grande, sabe? É um pacote. Imagina que o homem esperasse tudo isso de você também. Você tem que ser uma princesa, você tem que ser linda, ter o corpo perfeito. Como a gente não gosta, né, dessa coisa que nos impõe hoje de ter um corpo perfeito? Porque o corpo perfeito é um molde, não é a expressão da nossa natureza. E aí a gente fica, às vezes, numa violência para perseguir o corpo perfeito, quando a gente, na verdade, quer ser amada como a gente é. Então, a gente também tem que fazer isso com o outro. Então, nunca colocar o homem em moldes pré-definidos, porque é muito provável que ele se assuste com isso e acabe fugindo, acabe indo embora, às vezes antes do que ele pretendia ir, porque ele não se acha à altura do desafio que você está propondo. E em segundo lugar, não responsabilizar ninguém por nossa felicidade, porque uma característica dessas histórias de princesa é isso. A princesa está sofrendo, está dormindo, está adormecida, ou tem uma vida muito sofrida, e aí de repente chega o príncipe e ela começa a viver de verdade, começa a vida dela, ou está trancada numa torre, né? E o príncipe resgata ela da torre para começar a viver. Não, a gente não precisa, inclusive nós hoje, mulheres modernas, independentes, autônomas, a gente não precisa ser resgatada de torre, a gente não precisa ser acordada, a gente tem que ser feliz por si mesma, né? Com os nossos próprios recursos, com os nossos sonhos, com os nossos talentos. Então é muito importante. Eu não quero me responsabilizar. Imagina que você tivesse que se responsabilizar pela felicidade de alguém. Você não se sentiria com um fardo nas costas? Eu sempre digo, gente, eu quero me responsabilizar pela minha. E olha lá, já é bastante complexo a gente encontrar a própria felicidade e realização. Imagina ainda ter que arcar com a felicidade de outra pessoa. Então isso é muito importante, você se responsabilizar pela própria felicidade. E finalmente, não colocar as pessoas em pedestais. Porque ninguém tem... Nós somos todos iguais, então não procure uma pessoa que você se relaciona para você adorar, para você admirar, para você colocar num lugar superior a você. Coloque a pessoa do seu lado, um bom companheiro de conversa, um bom companheiro de aventuras, de trabalho, de projetos, de viagens, o que for, mas uma pessoa ao seu lado e nunca uma pessoa acima de você. Até porque quando a gente dá esse poder todo para a pessoa errada, para a pessoa certa já não é bom, mas para a pessoa errada pode ser muito perigoso, porque como eu disse antes, a gente não sabe quem está do outro lado. Então a gente precisa olhar com muito realismo, para a gente enxergar exatamente quem está naquele corpo, naquela mente, naquela pessoa que a gente está conhecendo. E um ponto também que me chamou muita atenção é que as mulheres têm fascínio por princesas e príncipes. Da mesma forma que os homens, eu vejo um fascínio por heróis.
Por exemplo, um herói que eu gosto muito, que é Thor, até porque eu acho o ator que está fazendo muito bonito, né, o personagem, mas também a história dele é muito bacana. Mas Thor é uma figura da mitologia nórdica, se eu não me engano, que é do século... A última referência que tem várias versões, mas teve no século XIX, histórias feitas com ele, no século XVII, então também é uma figura muito antiga. E eu percebo que a questão do herói para o homem tem tanto apelo quanto para nós mulheres tem a questão da princesa. Só que se você comparar as duas figuras, é muito interessante, porque um homem quer ser um herói, que é muito nobre, né? Porque o herói é uma pessoa que salva, que protege, até as mulheres, né? Ele salva mulheres, ele protege mulheres. Então, essa coisa de você procurar o herói é muito nobre. Só que olha só, quando a gente está querendo ser princesa no futuro, na verdade, você não tem uma busca tanto de autodesenvolvimento. Você está pensando na beleza, nos vestidos, né, na sedução do príncipe que vai chegar, em você ser uma boa princesa para ele. Falando de modo geral, tá, gente? Obviamente, tudo que a gente está falando aqui é de estereótipos, de tendências. A gente não levem tanto para o lado pessoal, porque às vezes as pessoas dizem, eu não, falando de modo geral, você pega o que tem a ver com você, o que não tiver a ver com você, você ignora, segue em frente. Mas eu preciso falar dos vários aspectos dessa questão. Mas enfim, a questão da gente querer ser princesa leva uma coisa muito, né, da beleza, da elegância, do poder de atração, da sensualidade, de ser uma mulher carinhosa, que vai acolher o príncipe, cuidar dele, ter uma relação de amor. Já o herói, o menino que quer ser herói, eu acho que é uma figura muito mais inspiradora. Porque para ser herói, você tem que ser inteligente, você pode ter que estudar, você tem que desenvolver seu corpo. Então, para o autodesenvolvimento, para o crescimento pessoal, eu acho o herói muito mais interessante. Então, isso que eu acho que é muito importante. A gente tem que procurar ser mais a nossa própria heroína, ao invés de estar procurando um herói fora, para essa figura de princesa que a gente vai criando. Então, aqui eu enumerei algumas recomendações que eu acho super importantes. Nesse caminho que a gente tem que fazer para deixar de aspirar o sonho de princesa e, de repente, aspirar o sonho de heroína, como fazem os homens. Então vamos às recomendações práticas. Primeiro, procure a si mesma. Os psicanalistas, voltando, eu não sou psicanalista, mas eu aprendo muito com eles, porque eles têm reflexões muito interessantes. Eles certamente falariam melhor que eu, que sou uma empreendedora, administradora, formadora de lideranças, educadora, mas enfim. A primeira coisa que eles dizem é procure a si mesma. O que quer dizer isso? Quando você se apaixona por uma pessoa, normalmente o que te atrai nela é algo que você tem dentro de você, é como se você estivesse sentindo falta de você, você encontra aquele pedaço perdido de você e você sente atração. Então, se você se atrai por um homem porque ele tem muito sucesso profissional, busca você o sucesso profissional, nesse sentido de ser a própria heroína. Ele é um aventureiro, ele já viajou para um monte de lugares. Tenta viajar mais, tenta conhecer, não precisa, eu sei que às vezes viajar é muito caro, mas você pode viajar perto da sua cidade e descobrir coisas incríveis. Então, nesse sentido, procure a si mesma para ter a vida de sonhos, que independa de terceiros. A gente nunca pode esperar nada do mundo exterior, a gente que tem que criar as coisas dentro de nós. Então, o príncipe te daria uma vida de sonhos, constrói a sua vida de sonhos. Aí eu te pergunto, e eu peço que você depois faça uma reflexão e até escreva isso para você. Como é que é a sua vida de sonhos? É na televisão? Pode ser qualquer coisa. É numa cozinha, cozinhando para outras pessoas? É trabalhando com animais? Não precisa nem ser um trabalho. Eu vou contar aqui umas histórias. Por exemplo, eu tive uma aluna muito jovem que tinha um sonho de viver no mundo da televisão. Ela achava um mundo de sonhos, e cruzar com artistas, e conhecer diretores. E ela não virou atriz da principal emissora, mas ela fez um curso de assistente de produção, que nem é um curso tão caro, nem é um curso tão demorado. E ela foi trabalhar numa emissora e ela está vivendo a vida de sonhos dela, porque ela adora a questão
da produção, né? Ela fica vendo as pessoas se maquiando, se penteando, aí os figurinos chegam, aí o cenário e os atores. Então ela está vivendo no mundo de sonhos que ela queria. E isso é fantástico, porque ela procurou por si mesma. Eu tenho uma outra amiga que essa foi até por necessidade. Ela teve um filho com um homem que a deixou, né? Que ela ficou sozinha com uma criança para criar. E ela tinha um trabalho de secretária, mas ela nem era tão bem remunerada. E ela gostava muito de cozinhar. Então, naquele desespero de aumentar a renda para conseguir sustentar a filha, ela resolveu fazer bolos. E pesquisando, ela descobriu que bolo de casamento era um bolo muito caro. Então, ela ia fazer a mesma quantidade de bolos, mas ia ganhar mais. Aí ela começou a treinar, se especializar. E hoje o trabalho principal que ela tem é fazer bolos de casamento. E ela ama o que faz, porque ela adora cozinhar. Então, para ela está vivendo a vida de sonhos. Então, um terceiro exemplo, né, de uma pessoa que nem tem isso como trabalho fixo, uma aluna que adorava música, mas ela é funcionária pública, ela não podia se dedicar à música, porque ela achava arriscado largar uma vida segura por uma vida de artista. Então, ela estudava violão muito, tocava muito bem, foi melhorando. E ela me disse, meu sonho é me apresentar em público. Só que, como ela trabalhava de dia, ela também não queria ficar tocando em barzinhos, em lugares assim. Então, sabe como ela começou? Ela começou com um trabalho social. Ela ia a hospitais, ia a asilos de idosos, se apresentava. E ela estava super feliz. Ela disse, poxa, eu tenho um público tão bacana, carinhoso, que me aplaude, me acha o máximo. Quando eu chego, todas, num asilo de velhinhas, todas queriam abraçá-la. Então, ela realizou essa questão da apresentação musical com o público dessa forma. E depois ela começou a ser convidada para outros eventos e festas, acho que até casamentos. Então, aquilo acabou virando um trabalho paralelo, mas nas horas livres, nas horas que ela não estava trabalhando. E todas essas histórias que eu contei não são tão inacessíveis, né? Eu não estou pedindo para você virar uma atriz de Hollywood, que talvez seja um caminho muito longo e eu nem sei qual seria o percurso. Eu estou falando de coisas que às vezes estão presentes no nosso dia a dia, como um instrumento, ou cozinhar, enfim. Então, isso é muito importante. Você constrói a vida dos seus sonhos, onde você é a atriz principal e a heroína. E depois, a questão da magia, né? Porque a gente sempre fala que os contos de princesa têm muito magia. Tem a questão das florestas encantadas, das fadas madrinhas. Mas a vida real também tem magia, quando a gente anda pela natureza, aí vai muito de cada um. Tem gente que gosta muito de arte, tem gente que me diz, quando eu vou no show do meu artista preferido, eu me transporto para um mundo de sonhos. Tem gente que se transporta pelo cinema, tem gente que gosta muito de animais e de natureza. Eu me considero um pouco esse tipo, quando eu estou no meio de animais, ou no meio da natureza, eu me sinto meio numa meio de magia, eu fico muito agradecida. Para mim, a vida de sonhos seria isso. Mas enfim, você pode gostar de viajar, você pode gostar de fazer trilhas, você pode resolver pular de asa delta. Tem tanta coisa para a vida se tornar uma vida de sonhos e de magia. Então, é muito importante que você pense. E até a questão do amor, né? Eu conheço pessoas que vão visitar doentes em hospitais ou crianças em orfanatos para fazer um trabalho social, e elas sempre dizem, o amor que a gente recebe nesses ambientes, que a gente exerce, que a gente recebe, não tem amor maior. Então, de repente, o amor romântico, claro, ele é muito bacana, mas de repente você tem um outro amor gigantesco participando da sua vida, que não é aquele exatamente daquele molde. E é importante dizer, eu não estou pedindo para ninguém não casar, hein? Pelo amor de Deus, sou a favor de casamento, sou a favor de relacionamento, sou a favor de ser feliz com um parceiro, seja do tipo que for. Eu sou a favor de relacionamentos mais saudáveis. Enfim, com essas sugestões que eu estou dando para você, que eu realmente gostaria que você colocasse em prática, e até depois, se puder, me dá um feedback, fala, Silvina, fiz isso, aconteceu tal coisa, tá dando certo, ou fiz e não deu certo, o que for. Adoraria que você me trouxesse feedbacks de como foi implementar as sugestões que eu dei aqui.
E finalmente, através dessas sugestões e de você transformar a sua vida, que você possa olhar no espelho, estando sozinha mesmo, ou tendo um relacionamento, ou não, você diga, puxa, eu sou o máximo, eu sou incrível, eu adoro quem eu sou, eu adoro o que eu faço. E eu vou te dizer uma coisa, quando você se transformar nessa pessoa, o parceiro que te conhecer vai ficar com o olho brilhando, porque não tem nada mais incrível que um ser humano que está com sonhos, com planos e projetos e está fazendo tudo para colocá-los em prática. É muito incrível, é uma coisa muito rica. Uma pessoa com sonhos realizada, com uma vida plena por si mesma. Então, eu acho que isso vai acabar até trazendo não só a felicidade no amor, se você ainda não tiver, como relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos de igual para igual, onde a pessoa que você conhece é um parceiro que vai somar de alguma forma ou participar da sua vida incrível e você vai participar da dele. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que seja tão enriquecedor como foi para mim, todas essas informações. E que vocês tenham muito sucesso implementando isso que eu estou sugerindo aqui, tá bom? Boa sorte para todas vocês, para todos vocês, os homens que estiverem assistindo. Sucesso e muito obrigada por vocês terem estado comigo até aqui. Muito obrigada.